Olá pessoal, vamos continuar falando sobre cooperativismo. Então, nós finalizamos o vídeo anterior falando sobre Holyoake, sobre a contribuição dele às cooperativas. Então, as cooperativas legitimam as características disseminadas por George Jacob Holyoake e possuem especificidades que as diferenciam de empresas mercantis, associações, entre outras instituições, e são organizações de pessoas e não de capitais, pois, embora realizem movimentações de mercado, não visam o lucro, mas ao avanço econômico e social de seus cooperados. Então, as cooperativas, elas visam o crescimento econômico de todos os seus cooperados, das pessoas que fazem parte dessas cooperativas, e não o lucro final, o lucro da empresa em si, mas é uma preocupação de todo o grupo. Está tendo uma queda, vamos dizer, de produção, e todas as pessoas são afetadas. Então, é uma preocupação geral e não a preocupação do lucro final. Então, é uma coisa que todos são afetados. Então, esse é o objetivo das cooperativas. Então, qual a importância das cooperativas em si? O cooperativismo é um movimento que cresce e se torna mais forte ao redor do mundo. Ao promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, gerando bem-estar social dos indivíduos e das comunidades. Nos diversos setores em que está presente, o cooperativismo se desenvolveu e se consolidou como uma alternativa igualitária e democrática. Isso como eu já falei no vídeo anterior, em relação à importância dela dentro das comunidades, em relação à geração de emprego, da importância dela em ajudar essas famílias economicamente, mas elas também têm um papel social, porque essas cooperativas, geralmente, elas fazem um trabalho externo também, elas têm uma preocupação em ajudar essa sociedade em que elas estão incluídas, de trabalhos que, vamos dizer, que pode ser voluntários, porque em relação à cooperativa, que é você trabalhar em conjunto para o bem comum, que às vezes a gente falando nesse conceito aplicado a uma empresa em relação ao fator econômico, mas isso pode ser aplicado também dentro da sociedade. E geralmente elas passam isso também para a sociedade. Elas têm essa preocupação em mostrar os valores que essas empresas têm também para as comunidades. E a preocupação que elas têm em buscar um funcionário que tem esses valores empregados no seu interior, tem essa preocupação também na sua família, que buscam mostrar isso no seu trabalho, no seu dia a dia. Então,
Antes, as cooperativas poderiam ser entendidas como instituições pequenas e simples, porque eram pequenos grupos, não eram compostos por grandes comunidades, eram pequenos grupos de pessoas mesmo. Então, tudo mudou. As cooperativas se modernizaram e figuram como instituições importantes que geram renda e impulsionam o desenvolvimento local. Hoje a gente vê em relação à industrialização, à tecnologia. As empresas que nós temos hoje, elas são líderes nesse ramo. E elas conseguem se destacar nesse meio também, em aplicar esses conceitos. Elas buscam se desenvolver em relação a isso. O setor cooperativo já está presente nos 5 continentes e reúne bilhões de pessoas em todo o mundo. E a gente pensa em cooperativas aqui no nosso país, nas cooperativas que nós conhecemos, e a gente vê o tamanho que elas têm, a importância que elas têm também no meio social. Mas a gente não para às vezes para pensar nas cooperativas que tem no mundo todo. Porque hoje nós temos cooperativas internacionais já no nosso país. Cooperativas nacionais que exportam os seus produtos. Então, elas já ganharam seu espaço no mundo. E isso é muito importante para tanto a economia nacional como a economia do mundo todo. E isso começou pequeno, como a gente viu lá de Holly Walk, que ele ajudou na disseminação desse conceito das cooperativas, que as pessoas não conheciam e que foi ganhando seu espaço no mundo todo, e que hoje não tem uma pessoa que não conheça uma cooperativa, uma cidade que não tenha uma cooperativa instalada em seu município. E elas são muito importantes, igual eu já falei, tanto no aspecto econômico, como também no aspecto social. Então, eu trouxe para vocês esse gráfico, onde mostra que se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, elas seriam a 8ª maior economia do mundo, com um PIB de 2,16 bilhões de dólares, atrás somente dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da Índia e da França. Então, analisando esse gráfico, a gente vê que elas hoje não são mais um negócio pequeno como foi há um tempo atrás, quando elas começaram, que hoje elas ganharam o seu espaço no mundo e que elas têm um valor, que elas têm uma importância muito grande, tanto economicamente, como também a gente analisando em relação à geração de emprego, quantas pessoas que não dependem dessas cooperativas, tanto para sobreviverem, como também pessoas que investem
nessas cooperativas, que a gente tem vários ramos e que a gente vai poder analisar mais sobre isso nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então, até mais, gente, e tchau, tchau!